Estamos a 7 de janeiro de 2024 e uma das questões mais recorrentes nos últimos tempos tem sido quando é que nós vamos ter uma recessão. Isto é extremamente importante porque essa recessão já devia ter acontecido supostamente em 2022, depois olhámos para 2023 e estamos no início de 2024 e não há recessão nenhuma. Portanto, neste vídeo aquilo que vamos analisar é o motivo para o aumento das taxas de juros, o motivo para a quebra das taxas de juros, para a descida das taxas de juros. Iremos ver a relação da inflação e vemos a relação do cruzamento das taxas de juros como indicador de recessões e iremos também acompanhar outros indicadores que eu acho que são relevantes. Principal conclusão deste vídeo para quem quer investir na bolsa é simples. No dia em que se notar que estamos com uma recessão, é retirar todo o capital que tenham investido na bolsa no longo prazo. No longo prazo, toda a gente diz que subimos sempre. E é um facto. No longo prazo, as economias tendem sempre a aumentar, assim como os seus ativos. Mas a parte importante é esta: nos períodos de recessões existem quedas, bear markets. E a realidade é tão simples quanto isto. Se vocês olharem para 2023, que supostamente foi um dos anos mais proveitosos para o Standard & Poor's, aquilo que vocês veem é que quem entrou no início de 2022, diríamos, estamos no início de 2024, e se tiver break-even, tem sorte. E eu digo que tem sorte porque escolheu ativos que realmente acabaram por valorizar, fazer máximos sempre. Lembro-me da Microsoft, da Nvidia, mas também podem ter entrado em ativos que não atingiram esses valores e, quer dizer, salta-me à cabeça a Tesla, é um delas, creio que a Google também, enfim, a questão é, o importante é gerir, como eu costumo dizer. De resto, vamos começar então com o vídeo e esta primeira parte vai ser sobre a questão das taxas de juros e do valor da inflação. Ou seja, qual é o motivo para a subida de uma taxa de juros? É uma inflação elevada. Por norma, é isto que acontece, por norma, é uma realidade. Períodos em que isso não aconteceu. Se vocês forem analisar, não se esqueçam, deste lado temos taxas de juros, do lado direito temos inflação. Aquilo que vocês veem é que os bancos centrais têm duas premissas para a sua existência. Só existem para fazer duas coisas. Uma, manter a inflação em níveis de 2%, à volta de 2%, a outra é manter a população empregada, ou seja, níveis de desemprego bastante baixos. Se vocês olharem para o período de inflação, vocês veem que este período, após 2010, antes de 2016, aquilo que vocês veem é que a inflação chegou a estar aqui quase nos 4%. E as taxas de juros, zero. Ok? Ou seja, a inflação é um motivo? De certa forma é, mas não é garantido que vamos ter aumento das taxas de juros só porque a inflação está elevada. Este período entre 2010 e 2020, nós temos dois momentos importantíssimos. Um, que saímos de uma recessão, foi a grande recessão da crise financeira, não é? O comparável com os anos 30, em que realmente as taxas de juros mantiveram-se baixas, apesar de o valor da inflação estar acima do estabelecido como meta para os bancos centrais. Depois, o que é que temos também de relevante? É que as taxas de juros, por norma, sobem tão depressa como caem. Ou seja, por norma, temos um aumento das taxas de juros que faz um efeito de parábola. Sobe rapidamente, de forma exponencial, e da mesma forma que subiu, cai. Tipicamente é isso que acontece, fazemos um ponto elevado e depois basicamente cai a pique. Porquê é que cai a pique? Porque basicamente alguma coisa está estragada na economia. Dois períodos em que isso não aconteceram. Basicamente aquele onde eu vou dedicar algum tempo. É algum tempo, quer dizer, o vídeo em si vai ser explicativo, usando vários períodos,
2000, 2004, 2008, e quando chegarmos a este período de 2019, apesar de eu achar que é o mais importante, não vai haver muito mais a dizer. É basicamente usar aquilo que aprendemos antes para depois aplicar aqui. Mas este período, porque é que eu acho que é importante e porque é que eu considero que se assemelha bastante àquilo que nós temos tido desde 2020, basicamente pelo topo das taxas de juros. Foram os únicos dois períodos. Os dois únicos períodos em que a taxa de juros se manteve elevada durante mais tempo e em que realmente não houve uma queda abrupta e a pique. Tal qual como aconteceu antes de 2008, tal qual como aconteceu nos anos 2000, como aconteceu nos anos 80 e por aí fora. De resto, o que é que nós temos como indicador principal de que estamos numa recessão? Cruzamento da taxa de juro de longo prazo com a de curto prazo. Tipicamente usa-se a 2 anos, comparando com a de 10. Isto significa o quê? Significa que a taxa de juro de curto prazo está a dar um juro mais elevado que a de longo prazo. Ou seja, o mercado quer maiores juros no curto prazo, porque assume que no curto prazo esse juro vai estar elevado, mas que ao longo do tempo esses juros vão cair e por isso no longo prazo acaba por quererem dar menos. Ou seja, estamos a falar que hoje em dia estamos com, salvo erro, chegámos aos 5 ponto qualquer coisa na de 2 anos e na de 10 chegámos aos 5 certos, mas qual é o ponto fulcral aqui? Basicamente a linha azul é o tal cruzamento das taxas de juros, ok? Abaixo dos zero, por assim dizer, temos o tal cruzamento, ok? E aquilo que eu acho que é relevante é que em 98 isso aconteceu, 2000 isso aconteceu, em que a taxa de juro curto prazo dava um juro maior que a de longo prazo, mas não aconteceu em 2008, não aconteceu em 2020, pelo que não é dos indicadores mais importantes. Honestamente, eu coloquei isto aqui porque basicamente diz-nos que, ok, temos recessões económicas quando as taxas de juros cruzam. Não temos, e quando elas descruzam, também não temos. Aquilo que nós temos é um histórico e que temos que acompanhar e usar como eu diria como guidelines, né, como indicações que são importantes, é que realmente haver este cruzamento é um alerta que no curto prazo as coisas não estão fáceis, tirando isso não há assim muito mais. A vermelho temos o PIB, isto é para os Estados Unidos e aquilo que vem é que quer dizer, o PIB em 2000 basicamente ficou nulo, não ficou negativo. Já na tal grande recessão chegou a ficar negativo e se compararem com 2020, então aí teve horrível. Avançando, aqui está então o tal tema de se existe a correlação entre a inflação e as taxas de juros, como já verificámos, quer dizer, de certa forma existe, não vale a pena nós estarmos a dizer que não existe. Se a inflação se estiver a subir, tipicamente os bancos centrais vão aumentar a taxa de juros para combater a inflação. Porquê que a taxa de juros é uma das ferramentas mais eficazes para combater a inflação? Basicamente retira poder de compra. Okay? Não se esqueçam, se a inflação está sempre a aumentar, é isso que nós queremos, que aumente 0,2 mensais de média, ou seja, 2% ao ano. Se os juros estiverem, vamos assumir, a 1%, nós compramos ou adquirimos bens duradouros, casas, carros, seja o que for, mesmo crédito ao consumo, que é algo que é do século XXI, não é? Em que basicamente se pagam taxas de 12% quando os juros estão a 2%. Mas a parte importante é esta: aumentando essa taxa de juros, estamos a retirar a capacidade que o consumidor tem de contrair empréstimos perante a banca. E com a inflação a subir, ou seja, os preços a aumentarem cada vez mais acima dos 2%, não se esqueçam, isso é que é importante, o poder de compra desaparece totalmente. Tirando isto, a queda das taxas de juros não está associada à queda da inflação. Ponto final.
não há grandes discussões. Vocês olham para a queda da taxa de juro em 2006, que atingiu o seu pico em 29 de junho, e depois começou a cair em 2 anos, eliminou os 5%, e é isto que nós podemos ter nos próximos tempos, ou seja, 2 anos com a taxa de juro elevada, acima dos valores historicamente baixos de 1%, mas aquilo que nós vemos é que tivemos fortes quedas na taxa de juro e a inflação manteve-se elevada. A parte mais importante é a performance da economia. Se uma economia começar a apresentar debilidades, os bancos centrais baixam as taxas de juros. Portanto, aquilo que nós vamos procurar nos próximos tempos, 2024 será um ano fulcral para isso, é verificar se temos quebras económicas, ou seja, se as economias começam a deixar de estar resilientes e a começar a ter uma performance abaixo daquilo que é não só a expectativa, porque não se esqueçam, a expectativa pode ser que a economia, o PIB caia 1%, sendo isso a expectativa, né? Se só cair 0,5%, nós dizemos, bateu a expectativa. Não, a expectativa em termos de inflação acima de 2% ou à volta de 2%, crescimento das economias tem que ser no mínimo igual à inflação. Não é? É aquilo que eu costumo dizer. Se eu hoje, numa aplicação a prazo, conseguir receber 2%, eu no final do ano, com os meus investimentos na bolsa, se eu não conseguir 2%, eu tive uma péssima performance. Porquê? 2% é o mínimo. Ok? É esse, digamos, a métrica que devemos acompanhar. Depois, vamos olhar então para o período das dot-com, ou seja, da bolha, é o mais conhecido, por assim dizer, em que basicamente tivemos a bolha das tecnológicas que subiram, e realmente elas subiram de forma louca, mas o Banco Central Europeu americano baixou as taxas de juros entre maio de 2000 e julho de 2003, basicamente em resposta a um abrandamento no crescimento económico que ficou aparente no final de 2000. Ou seja, as taxas de juros atingiram um pico em maio de 2000 e depois tivemos então esta forte quebra da taxa de juro porque o crescimento económico começou a desaparecer. Principais eventos neste período, sem dúvida, a bolha do dot-com, isto para a bolsa, o ataque terrorista do 11 de setembro, tivemos o caso da Enron, que foi em finais de 2001, em que basicamente tínhamos uma empresa que pensem tipo a Mota-Engil, que trabalha por projetos, né? Angaria uma obra, 200 milhões para construir durante 10 anos. Esta empresa meteu os 200 milhões já neste ano. Ainda nem sequer iniciou a obra e já estava a contabilizar esse impacto, a considerar que isso eram vendas. Depois tivemos a guerra no Iraque e depois também tivemos o Covid em 2003, que se centrou basicamente na Ásia. Posto isto, olhando para a questão do PIB, aquilo que nós vemos é que tivemos um declínio no PIB negativo em 2001, logo no início. Basicamente foram 2 períodos negativos, não foram consecutivos, ou seja, não houve uma recessão para quem olha para a questão do PIB, né, trimestral, como indicador de recessão técnica, por assim dizer. Não foi isso que aconteceu, mas aquilo que nós vemos é que tipicamente temos crescimentos acima de 2% nos Estados Unidos e estes foram os 2 únicos períodos entre 2000 e 2007, salvo erro, que tivemos pontos negativos. A bolha do dot-com teve um impacto nulo no imediato. Isto significa o quê? Significa que se vocês forem olhar para o primeiro trimestre, 1,5 em termos de crescimento, e depois dizem assim, ok, a bolha do dot-com estourou a março de 2000. Porque é que no trimestre seguinte cresceu de forma brutal, não é? Esse impacto só se vê mais tarde. Isto porquê? Porque se houve uma bolha,
não é? Se houve uma bolha tecnológica, vocês têm que olhar para o exemplo da Zoom, vamos dizer assim, não é que a Zoom não seja uma grande empresa, mas a questão é, apresentou uma ferramenta que foi muito usada durante o período Covid, houve muitas empresas a investir imenso em estrutura, principalmente a estrutura, não se esqueçam, o software é uma licença. A licença nós pagamos este mês, é tipo Netflix, eu pago este mês, pago no próximo e depois cancelo, certo? Aquilo que eu não consigo cancelar é a minha televisão. A minha Smart TV que eu adquiri de propósito para ver o Netflix. E é isso que basicamente depois vem afetar as economias. É que os investimentos tecnológicos, depois houve muitas falências, enfim. Mas a queda de 1,3% no PIB está associada à redução do consumo, especialmente em bens duráveis, carros e eletrodomésticos, e ao declínio das exportações, assim como ao investimento privado, que basicamente depois os governos normalmente contrapõem com investimento público, que é isso que tem estado a acontecer na Europa, isso que aconteceu na altura de 2008 também, por parte do governo PS, salvo erro, é o Sócrates que andou a construir hospitais, que depois, enfim, nunca foram usados, mas é o que vem nos livros. Aquilo que vem nos livros é assim, nós devemos construir infraestrutura que fica para o futuro, escolas, hospitais, estradas, isso fica para o futuro. Aquilo que não fica para o futuro é dar formação às pessoas, porque essa pessoa pode falecer, ok? Mas sem dúvida que de uma forma textual é aquilo que normalmente se faz. E depois também é indesmentível que o 11 de setembro teve, sem dúvida, algum impacto, pelo menos no curto prazo, pela questão da incerteza. Olhando então, mesmo neste período, eu queria destacar aqui alguns valores das ações. Eu não verifiquei estes valores. O ChatGPT, eu já falei isto numa live, o ChatGPT, o Bard, o Bing, aquilo que quiserem. Isto da inteligência artificial é tudo uma treta, ok? É eu diria, um barraco, no mínimo, mas é fácil perceber porque este é o exemplo da Microsoft. Esta linha que está aqui basicamente é a vela de março, ok? Ou seja, é o fecho do primeiro trimestre, e aquilo que vocês veem é que fechou basicamente nos 53,13 e é o valor que está ali. Provavelmente eu disse para ela, para a inteligência artificial, que não tem nada de inteligente, corrigir, e depois aquilo vem é que no segundo trimestre, ou seja, em junho, 3 depois, ficou aqui abaixo dos 40 e vocês veem, está aqui nos 57, certo? Vocês olham para aqui e dizem, ok, abril, maio, junho, segundo trimestre, estava nos 40. E eu só vi isto depois quando pedi para ela me dar, não em valores, mas em percentagens, e vi valores que não batiam certo. Eu sinceramente não sei onde é que vai buscar. Eu acho que a inteligência artificial neste momento inventa valores e não sei onde é que os vai buscar. Não faço a mínima ideia, e também já testei e funciona. Se eu disser que no primeiro trimestre a Microsoft fechou nos $60, ela vai dizer que sim. E essa parte é impressionante. Mas enfim, a questão é, aquilo que é relevante é isto. A Microsoft passou dos mais ou menos 60 e afundou 50%, quase até aos 26. Ok? Isto é extremamente relevante, foi uma grande quebra nas tecnológicas. Aquelas que não caíram assim tanto, elas caíram na mesma. A realidade é tão simples quanto isso. Se vocês olharem para a General Electric e afins, todas elas acabaram por cair, menos, mas caíram. Avançando, temos aqui então a performance da Apple, que chegava, pasmem-se, a valer $1,26 no ano 2000 e caiu para os 20 cêntimos. Temos a tal General Electric, e eu volto-vos a dizer, as pessoas podem dizer, peço desculpa, achar que não caiu. Não, ela caiu. Ela não caiu tanto como a Apple. A Apple caiu 57% só neste mês de setembro, ok? E por isso é que eu acho estranho. Depois também, quer dizer, diz que a bolha da .com começou em março. Olha, diz assim, ok, em março temos aqui esta forte queda, mas acho que é março. Vamos fazer a regressão. Agosto, julho, junho, maio, abril, março, não. Ok, a .com deve ter arrebentado por aqui. No entanto, forte quebra,
um período enorme em que basicamente estabilizou. Olham para a General Electric e veem forte queda não aconteceu no imediato, mas esta aqui o 50% também. 300, né? Olha, assim, 360 foi o máximo, basicamente, e o mínimo foram 123. Isto é mais 50%, certo? Portanto, é importante, é. Porquê? Porque os ativos desvalorizam na mesma. Avançando, período de 2004 a 2008 está em inglês, mas basicamente significa que os juros iniciaram a sua subida em junho de 2004, atingiram um pico em junho de 2006, fazendo depois uma queda bastante estável e contínua até ao mínimo de dezembro de 2008. O que é que levou a este aumento da taxa de juro? Supostamente, e mais uma vez, eu consultei, usei o BART, salvo erro, e foi isto que saiu, em que basicamente a inflação era a maior preocupação por parte do Fed, em que a inflação passou de 1,6% em 2002 para 4,3% em 2004. Isto pode ter sido o motivo para começar com os aumentos da taxa de juro. Eu diria, ok, mas não faz sentido. Certo? Não faz muito sentido. Porquê? Porque os juros aumentaram no topo da inflação e a inflação começou a cair e os juros continuaram a aumentar. Aquilo que realmente levou a que houvesse um aumento da taxa de juros foi que as economias estavam a crescer bastante, o desemprego estava extremamente baixo e basicamente levou a que o Fed aumentasse a taxa de juros porque se estava a crescer em demasia. Posto isto, ainda no período de 2004 e 2008, os juros iniciaram a sua subida em junho, atingindo o tal pico em junho de 2006, ou seja, período de 2 anos, fazendo depois uma queda estável até atingir o mínimo em dezembro. Aquilo que nós vemos é que a taxa de desemprego no primeiro trimestre era 3,6. Notem, mais uma vez, estes dados podem estar completamente errados. Eu não os fui verificar. Eu pedi à tal inteligência artificial para me dar os valores. Ele deu os valores, eu acreditei. Depois, quando pedi para me dar uma relação entre as ações, certo? O crescimento no mês de janeiro, que era isso que eu queria verificar, em todos os meses de janeiro, ver se existe uma correlação ou não, e foi quando eu comecei a olhar e a dizer isto está tudo errado. Dava-me até para... nós depois podemos ver no final, mas dava-me até para Palantir, que só entrou em bolsa em setembro de 2000, dizia que a Palantir tinha subido 30% em 2010, salvo erro. Enfim, temos o crescimento do PIB e a parte que é importante é esta. Atingimos um pico quando a taxa de desemprego estava a diminuir. Vocês olham para este primeiro trimestre, aquilo que vem é que a taxa de desemprego tem estado a diminuir, certo? E vemos que o crescimento do PIB, apesar de tudo, em 2004 tinha dado um aumento bastante relevante. Depois de 2005 e 2006 estava em queda. Ou seja, o período de aumento da taxa de juros não bate muito certo com o que está aqui em termos de PIB. Por isso é que eu chamei isto para a atenção, para a vossa atenção, para vocês simplesmente ignorarem esta parte, mas a realidade é que, como nós sabemos, nós tivemos período de recuperação pós-dot-com, pós 11 de setembro de 2001 e realmente as economias caíram. Enfim, eu acho que esta parte eu devia ter corrigido, mas como eu vou amanhã de férias, paciência, fica assim. Principais eventos neste período então de 2006. Tivemos uma bolha imobiliária com um pico em 2006 e queda em 2007, em que basicamente essa queda levou à desvalorização dos ativos dos proprietários, o que levou à queda do consumo. Isto significa o quê? Significa que vocês imaginem isto, vocês têm duas casas, a casa onde vocês moram e a casa de férias. Se a vossa
casa de férias, vocês compraram, estavam a pagar empréstimos, seja o que for, irrelevante. Mas se ela tinha uma valorização de 200 mil e depois começa a desvalorizar, o que acontece? Vocês deram essa casa como, essa segunda moradia, como garantia para um empréstimo bancário, uma hipoteca, seja o que for. Basicamente os bancos obrigam-vos a repor essa liquidez. Ou seja, se passou para 150, vocês têm que arranjar 50 e isso leva por seu lado a uma quebra no consumo. Tivemos então a crise das hipotecas, tal questão do subprime, que teve início em 2007. Basicamente andavam a vender hipotecas que eram um lixo, misturavam com aquelas que eram mais decentes e vendiam como um produto estável, vamos dizer. E depois temos a decisão do Fed para o aumento das taxas de juros. O objetivo era combater a inflação e iniciou o aumento em 2004, quando a inflação estava basicamente 2,3%. Isto vem-se tirar por aqui, ok? Portanto, a parte mais relevante é esta. Vou puxar para trás para vocês verem a questão da inflação de 2004. Vocês veem que estava abaixo dos 2%. Mas depois começou a subir e eles aumentaram a taxa de juros. Mercados subiram apesar do aumento da taxa de juros, do desemprego e da desaceleração do PIB. Esta parte é importante. Eu, pelo menos, acho que quando nós começamos a dizer assim, não, o aumento da taxa de juros vai levar ao desemprego, à desaceleração do PIB, não necessariamente. E a parte importante é, mesmo que haja um aumento da taxa de juros, um aumento do desemprego e que o PIB desacelera, o mercado pode reagir de uma forma completamente diferente. E foi isso que nós verificámos no período de 2003 até 2008. Não se esqueçam, 2000 para 2020, e nós podemos voltar aqui ao exemplo da General Electric, da Apple. A Apple teve aqui um período enorme em que simplesmente não valorizava. Aqui o que nós vemos é assim, a Apple chegou a estar a valer $1,26 e basicamente perdeu o quê? 80% do seu valor? Mais coisa, menos coisa. É natural os mercados reporem isto e por isso os mercados reagirem positivamente, ok? Essa é a parte que eu acho que é relevante, é olhar para o mercado, não olhar assim muito para os dados económicos. Esta é a sua relevância, mas não é a parte mais determinante. Depois, acontecimentos que levaram ao crash então dos mercados em setembro. Basicamente, então, o tal subprime, tivemos a queda do Lehman Brothers, como nós iremos ver mais à frente, temos alguma semelhança com os bancos regionais. Claro, o Lehman Brothers era muito maior, mas basicamente faliu. Houve aqui o bailout da seguradora AIG e depois tivemos então a quebra nos mercados de crédito. Basicamente é juntar isto tudo está aqui, deu origem então a esta grande crise financeira que nós tivemos em 2008. Agora, vamos olhar aqui um pouco só para o trabalho que o Filipe fez. É um trabalho que ele está no nosso Discord, pelo que quem quiser poderá acompanhar lá. Vou tirar isto daqui. Como é que se tira isto? Ok. Consigo fazer zoom? Consigo fazer zoom. Maravilha. Pronto. É que basicamente temos então, perfeito. Basicamente temos aqui então a performance daquilo que aconteceu em entre 2006 e 2009. Máximo da taxa de juros foi julho de 2006 e início da taxa de juros foi setembro de 2007, a linha amarela, e depois temos aqui este período em que foi o fim da queda da taxa de juros, dezembro de 2008, e o início da recuperação em março de 2009, recuperação económica. No entanto, queda do Standard & Poor's foram basicamente 57%. Isto compara o movimento
do DAX, do IBEX, do PSI e do CAC face ao Standard Poor's, e aquilo que vocês veem em termos de relação é praticamente a mesma coisa, não é? Os movimentos são muito semelhantes. Isto não tem surpresa nenhuma. E as quedas, basicamente, também foram bastante semelhantes. Tudo a cair mais de 50%. Em termos de índices, é bastante, ok? Depois, aqui temos basicamente a comparação entre o Standard Poor's e algumas commodities, o ouro, em que basicamente temos a tal valorização do ouro que as pessoas falam. Agora, eu queria chamar esta atenção: o mercado caiu, o ouro subiu, enquanto o mercado estava a cair inicialmente, e no final acabou por fazer exatamente o mesmo. Ou seja, por isso é que eu digo, o ouro pode parecer um ativo seguro, não é? É como o petróleo. O petróleo subiu quando os mercados estavam a cair, e depois basicamente eliminou essas subidas todas e acabou por cair praticamente o mesmo. Temos depois também aqui o gás natural, o CI eu já não sei o que é. NG é gás natural, natural gas. O CI eu não sei. A prata. A silver. É a prata. Devia ser PB, né? Não, PB é chumbo. Enfim. É, vai dar ao mesmo. Prata e ouro deviam ter até o mesmo movimento. Eu não sei qual é a cor. Se está aqui. Prata e ouro deviam ter o mesmo tipo de movimento, mas acabaram por não ter assim tão semelhante quanto isso. Ou seja, em termos de commodities, aquilo que nós vemos é inicialmente uma valorização das commodities. Isto é importante porque neste momento as commodities estão a valorizar. Elas estiveram em queda em 2023 e agora estão a valorizar, por isso é extremamente importante acompanhar as commodities. Mas as commodities, quando os mercados estão a cair, elas sobem, mas depois acompanham as quedas, ok? Isso é extremamente importante. Em termos de setores, aquele que cai menos, sem dúvida, é o da energia. Esse é o que cai menos. Todos eles caem, mas o que cai menos é o da energia. Agora queria ver aqui o cor-de-rosa, que é basicamente o tecnológico, é onde nós normalmente investimos mais. Vocês têm aqui o nome dos setores, e aquilo que vemos é que atingiu aqui este pico, caiu bastante e depois acabou por romper e ficar até acima. Enquanto o ativo petróleo nem por isso. Não voltou a bater este máximo que estava aqui. Esta parte é importante neste período, ok? Até 2013. Esta parte é importante para dizer-vos o quê? Existem ativos que caem menos porque a maior parte dos fundos não podem ter dinheiro líquido no seu balanço, porque é considerado, então, uma banca, dinheiro em caixa é considerado passivo. Então aquilo que eles fazem é sair de um setor de potencial maior queda, como é o tecnológico, e mudar para um que vai cair, mas vai cair menos, ok? E isso explica porque é que cai menos, mas depois demora uma eternidade para recuperar. Neste gráfico estamos a comparar basicamente o movimento do ouro, o movimento do dólar face ao euro. O movimento do dólar face ao euro normalmente mantém-se estável, e este basicamente é o valor do dólar que também se mantém estável. Ou seja, o ouro teve uma forte valorização, sem dúvida, mas esta forte valorização, se vocês forem ver, vale 4 vezes mais hoje em dia, ou seja, passaram mais de 10 anos e valorizou 4 vezes. A maior parte das cotadas valorizou muito mais. E, ok, usar isto como ativo de refúgio faz sentido para um fundo, para nós, eu sinceramente não acho. Em termos monetários, temos então a queda do dólar, representando o dólar pelo index, o DXY, ok? Até mais ou menos meio do progresso da baixa da taxa de juros com uma recuperação e estabilização monetária. Bom, aquilo que basicamente está aqui escrito é isto: quando existe aumento da taxa de juros, o dólar sobe; quando a taxa de juros começa a desvalorizar, o dólar desvaloriza também. É típico, e aquilo que está subjacente a esta ideia é simples.
Se eu estou a aumentar a taxa de juros, estou a fazer com que o acesso ao dólar seja mais complexo. Se o acesso ao dólar é mais complexo ou é mais difícil, é natural que esse ativo valorize, não é? Foi o que aconteceu quando houve problemas na cadeia de abastecimento com o setor, por exemplo, automóvel, em que os carros valorizaram bastante. Porquê? Porque era difícil comprar um carro novo no imediato. A procura excedeu a oferta. Basicamente isso que acontece. E o euro e o US dólar funcionou no sentido contrário ao dólar. Isto porque a crise foi principalmente americana, na queda do Lehman Brothers, mas no final é aquilo que eu vos digo, não há assim grandes diferenças. Podem dizer como a crise foi americana, passar de dólar para euro fez-nos ganhar, e eu digo-vos, sim, no curto prazo, sem dúvida que sim, no longo prazo não. Aqui o que é que nós temos? Temos face ao Standard & Poor's, mais uma vez, temos isto devia estar aqui percentagens, mas temos a performance da maior parte das cotadas. Neste momento temos aqui a Nvidia, temos a Microsoft, JP Morgan, Procter & Gamble, que é dos produtos alimentares e de cuidados de saúde e afins, de saúde e bem-estar. Temos a Walmart e a Chevron. Chevron está a verde, vocês veem que ela esteve sempre a valorizar, sempre bem acima daquilo que a Microsoft teve neste período, mas a realidade é que se vocês forem, e depois nós poderemos ver isto, é que eu não estou a ver, está a comparar a performance do Standard & Poor's com estas cotadas todas, mas porque é que meteu aqui as velas e não a linha? É que a referência devia ser o Standard & Poor's e estas deviam de mexer consoante, eu não sei o que é que está aqui, porque basicamente o que acontece? Normalmente aquilo que nós fazemos é o Standard & Poor's é a referência, se é a referência, se o Standard & Poor's valorizou 15%, não é? E esta valorizou exatamente o mesmo, a linha mantém-se no mesmo sítio, não é? Se valorizou 25%, esta vem aqui para cima e a diferença são 10%. Não é? Se valorizou apenas 7%, a linha vem aqui para baixo. E isto não nos está a dar aqui, porque não há aqui a referência do Standard & Poor's, está aqui em cima. Enfim, a questão é, e está a fazer ao contrário, parece que estão todas a afunilar para o mesmo ponto. Ou seja, é como se o ponto de início não fosse aqui, mas aqui. Está ao contrário, Felipe. A ideia é nós compararmos o ponto zero e depois avançarmos. Ou seja, fazer isto aqui assim. Standard & Poor's. Ter aqui o mais. Vamos meter a Nvidia. Vamos meter a CBX. E aquilo que acontece é que para este período, vamos tentar. Ele está sempre a usar como ponto de arranque este lado aqui. Ou seja, este é o início. E no início eles começam todos a partir do zero, não é? Se o Standard & Poor's desvaloriza, que foi o que aconteceu aqui, e todas elas desvalorizam, se a desvalorização for semelhante, a linha não foge muito, ok? A Chevron está azul claro. Se o Standard & Poor's começa a recuperar, a petrolífera começa a recuperar também, a Chevron está azul claro, mas se a Nvidia tem uma performance muito superior, ou seja, sobe muito mais que o Standard & Poor's, que tem lógica, aquilo que acontece é a linha afasta-se cada vez mais, não é? E aquilo está ao contrário, não sei porquê. Mas enfim, adiante. É o que temos, é assim que está, dá para entender pelo menos uma coisa, é que este gráfico está enganador. Ele basicamente está a apontar todo para o mesmo e está a dizer que a Chevron aumentou 114%, enquanto a Nvidia neste período de 98 até 2018 foi só 35%. Não, impossível. É impossível. Mas vamos lá. Eu posso achar impossível e não ser, não é? Qual era o período? 98, 2018. É um período bastante grande.
98, mais ou menos aqui, né? 2018, tem nada. O Standard & Poor's subiu 341%, Chevron 327%. Qual foi a outra que eu meti aqui a roxo? Não sei, mas está aqui duas que estão a dar 276, não está aqui a aparecer. Não sei o que é que meti aqui a comparar. Mas temos a Nvidia que subiu 15.000%. Eu não sei. Enfim, este está errado, depois quando puderes substituis. Avançando. Em conclusão, verifica-se uma queda generalizada nas ações dos índices, o dólar desvaloriza em certa medida, a queda na taxa de juros vai levar o dólar a desvalorizar. Ela só não é tão visível porque, da mesma forma que a valorização do dólar, agora vou fazer isto aqui assim, dólar DSXY, aqui, vamos apagar isto. Não. Aquilo que nós vemos basicamente é que o dólar valoriza, mas esta valorização, que basicamente foi 50%, ela acaba por compensar de certa forma e voltar logo para baixo. Não é um ativo para referência se valoriza muito ou desvaloriza, porque o dólar, este índice, é para se manter estável. Não andar aqui assim à volta destes valores, eu diria dos 100, 90, né? Ao longo do tempo. É o normal. A parte mais importante, porque as moedas comparam-se umas com as outras, ok? Elas têm valorizações momentâneas e pouco mais. Aquilo que eu acho que é relevante é isto. Tivemos uma forte desvalorização de 2001, basicamente 2002, até 2008, até à crise financeira, uma forte desvalorização do dólar, as taxas de juros subiram, o dólar acabou por subir também, as taxas de juros começam a cair, o dólar acompanha a queda. Okay? Tipicamente é isso que acontece. Acho que a parte mais simples é olhar para o período da Covid, né? Em que tivemos uma queda do dólar, depois começa basicamente as taxas de juros a irem para zero, que elas chegaram a estar a zero, tivemos a questão da, e não se esqueçam, os bancos centrais retiram liquidez ou colocam liquidez nas economias, não é só através do aumento da taxa de juros, é também com as aquisições, não é? Com a injeção de capital, e o dólar depois acaba por subir. Mas obviamente é aquilo que eu acho que isto está perfeito, é que embora estejamos em tempos diferentes da crise económica, contudo com taxas de juros altas, quer relacionar o impacto que terá 2024, o início da baixa taxa de juros pelo Fed. Obviamente não se pode fazer futurologia, contudo pode-se afirmar que o início da baixa taxa de juros vai trazer quedas aos mercados, sendo, na minha opinião, o sistema financeiro é o que irá mais sofrer, uma vez que o dinheiro fica mais barato, reduzindo assim as margens de lucro. Não necessariamente também, mas enfim, aquilo que eu quero que vocês retirem deste estudo é só isto. Crises financeiras levam sempre a quebras na bolsa. Ponto final, parágrafo, não há discussão. Vamos avançar. Período de 2016 a 2019, para mim, o período mais importante, devido à questão da semelhança, de termos tido um aumento da inflação de curto prazo, termos atingido um topo na taxa de juros que se manteve estável durante mais tempo. Neste período não existiu uma crise económica per se, no entanto, sinais de fraco crescimento, PIB a 2,9% em 2015 e 1,6% em 2016, e aumento do desemprego, que passou de 4,7% a 4,7%, ou este aumento não é assim tão relevante quanto isso, né? Para 5% em 2017, levaram a que fossem implementadas medidas expansionistas nos Estados Unidos para impulsionar a economia, redução de impostos, redução da burocracia, políticas comerciais mais protecionistas. Isto foi o período do Trump, né? Que basicamente trouxe negócios da China para os Estados Unidos. O desemprego em 2019 caiu para 13,5%, mas ao custo de um déficit enorme por parte do Banco Central. Tem aqui basicamente os dados mais importantes. Temos a desaceleração económica na China, que basicamente foi o que aconteceu em 2022. Temos os
preços do petróleo a cair, foi o que aconteceu em 2023, temos a União Europeia com alguns problemas para resolver, se vocês forem a ver, a União Europeia está com problemas para resolver, temos o Brasil a entrar em recessão, isto não aconteceu neste momento, temos o Brexit, também não tem nada a ver, isto também não acho que seja muito relevante, temos 2016 o preço do petróleo continua a cair, ou seja, 2015, 2016 o preço do petróleo continua a cair, depois disso temos então a economia a desacelerar, em que já está a acontecer de certa forma na Europa, na China tem vindo a acontecer, mas na Europa já está a acontecer, foi o que aconteceu em 2023, China foi 2022, Estados Unidos é que, por incrível que pareça, não cai. Posto isto, apesar da inflação não ter tido um movimento parabólico, porque não esteve, vocês olham para a inflação e veem que aumentou bastante, mas manteve-se dentro daquilo que era a meta do Fed, forçou, de certa forma, o aumento da taxa de juro com picos em finais de 2018, basicamente temos aqui 19 de dezembro atingimos o pico e depois basicamente ficámos, salvo erro, 4 ou 5 meses assim, 2,5%. O desemprego estava a diminuir desde 2010, é isso que nós estamos a ver aqui, não é? Apesar do valor ser extremamente elevado, 10%. Tivemos uma queda regular, se vocês olharem para o período de Covid, bateu isto sobremaneira em 2, 3 meses, mas depois recuperou rapidamente. Não se esqueçam, os Estados Unidos é completamente diferente da Europa, estes pedem, contratam na semana a seguir sem problema nenhum, na Europa é mais difícil, mas temos basicamente o mesmo declínio e estamos agora a estabilizar. Tivemos um aumento rápido da inflação de 0 para a meta de 2%. Okay? Foi o que aconteceu realmente, vocês só olharem para a questão da inflação, este aumento foi extremamente rápido, apesar de se manter próximo da meta, enquanto que hoje em dia aquilo que aconteceu foi uma montanha, né? Um movimento parabólico e depois os juros aumentam e diminuem também de forma parabólica, mas com o tal topo. Olhando para o Standard & Poor's, porque é que eu acho que este período é importante? Porque basicamente caiu 12% no período entre janeiro de 2018 e 13 de agosto, recuperou isso rapidamente, basicamente no mesmo ano, de setembro a dezembro de 2018, caímos mais 20%. Ou seja, isto para mim é extremamente importante porque nós não tivemos uma recessão económica, houve crescimento na mesma, o desemprego, apesar de ter estado a aumentar, ou aliás a cair, a grande... a parte mais interessante e mais importante, não é? Porque o desemprego estava a cair, a parte mais importante era que a criação de empregos não estava a aumentar assim tanto e de repente começou a aumentar, e no entanto tivemos um bear market. Bear market é abaixo dos 20%, isto chegou a 20,6%, salvo erro, algo assim. Depois, o bear market de 2018, em que basicamente temos aqui os principais motivos e que eu acho que é importante: guerra comercial com a China, que ainda hoje em dia acontece, não se esqueçam, os chips têm acontecido agora até a Europa para proteger a sua indústria decadente automobilística, também está a tentar criar o mesmo, ou seja, maiores taxas e impedir a exportação de certos produtos para a China. Temos um aumento das taxas de juros que já aconteceu, temos o setor de tecnologia que teve um sell-off, principalmente o de crescimento teve um sell-off e não recuperou. A maior parte das tecnológicas já recuperaram o valor que perderam durante 2022. Temos a incerteza política que neste momento está a acontecer porque vai haver eleições para o ano 2025, salvo erro. Crise ou uma desaceleração económica, no crescimento económico que está a acontecer em 2023 e provavelmente mais prolongado durante 2024, apesar dos Estados Unidos estar completamente diferente, e este market overvaluation, ou seja, uma sobrevalorização dos mercados, isto tipicamente é a treta. A resposta a isto é simples, vocês olham e dizem assim, é cíclico. Nós caímos aqui 10%, estava tudo desvalorizado, tinha um valor, eles olham para o forward book value, ou lá o que é, de 15, e estava aqui nos 20 e tais, e depois afunda. Afunda.
tipicamente é isto que acontece, ok? Todas as quedas têm a primeira queda, subimos e depois voltamos a cair e temos um bear market. Primeira queda, subimos e depois afundamos, temos um bear market, ok? Aqui não aconteceu, aqui não aconteceu, aqui não aconteceu, mas tipicamente é isto que acontece. E depois os mercados acabam por corrigir, porque basicamente isso acontece. Agora, semelhança com o período que nós passámos pós-Covid, 2021 a 2023. Juros elevados devido a uma forte expansão da liquidez. Não se esqueçam, imprimiram-se muito dinheiro nos Estados Unidos, pelo menos. 50% do dinheiro em circulação foi criado do nada durante o período de Covid, crise dos bancos regionais que levou à queda do First Republic Bank e do Silicon Valley, que basicamente é muito semelhante com o Lehman Brothers. A banca tradicional foi a que mais lucrou com isso. Tivemos a subida da inflação, é um dado discutível, pois foi aquilo que nós já falámos, 2018 não havia uma inflação elevada. Tivemos a valorização do dólar, aumento da taxa de juros, é natural. O que ainda não verificámos e que vamos estar atentos, aumento do desemprego. Se o desemprego começar a aumentar, este acho que vai ser o principal indicador de recessão. É isto que vocês têm que olhar, é isto que eu vou olhar. Se o desemprego começar a aumentar, e não aumentar uma décima mensalmente, porque ao final de um ano é só 1%, e passar de 5 para 6, apesar de ser um aumento de 20%, não deixa de ser de uma forma global 1%, e não se esqueçam, ganhos de produtividade levam ao desemprego. Ou seja, se olharem para as portagens é a mesma coisa. Antes tínhamos uma pessoa no guichê, atrasos, que ficávamos uma hora só para pagar o trajeto Aveiro-Porto, por exemplo. Hoje em dia nem se para. Okay? Isso leva a que essas pessoas vão para o desemprego e não tem assim grande relevância. Mas descida rápida de taxas de juros, o Fed só baixa a taxa de juros rapidamente se houver problemas, quebra nos earnings, ou seja, os ganhos das empresas, e quando eu digo ganhos são lucros, não é o valor das vendas. Não se esqueçam, num período de inflação estável, 2%, nós não olhamos para as vendas a crescer no mínimo 2%, isso é o mínimo, mas tem que crescer 3, 4, se a inflação está nos 7, tem que crescer no mínimo 7, 8, não é? E depois temos que olhar para a questão do dólar, que tem estado a desvalorizar quando normalmente valoriza durante as recessões. E no caso não está a acontecer. Isto significa o quê? Se nós olharmos para o dólar, vamos aqui para o período atual, aquilo que nós verificamos é que o dólar valorizou bastante em 2022 e tem estado a desvalorizar. É um facto que rompemos este máximo, é um facto que se mantém bullish, mas tem estado a desvalorizar. Será que vamos ver aqui um aumento do dólar? E juntando à questão do desemprego poderá levar a uma recessão, e principalmente algo que eu me esqueci de anotar aqui, porque não somos perfeitos, é que temos que acompanhar a inversão das taxas de juros de curto e longo prazo e acompanhar seriamente o que é que vai acontecer quando essa inversão terminar. De resto, espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem, deixem o like, subscrevam o canal e até à próxima.